Amém? É essa palavra que nos santifica e nos purifica. Amém? Para toda a nossa vida, até a vinda do Senhor. Amém, igreja? Nós temos que ouvir a palavra do Senhor, entender, guardar no nosso coração, para que possamos vencer a cada dia nessa terra, porque essa terra aqui está cheia de coisas pecaminosas, mas nós estamos aqui para fazer a diferença, sermos bênçãos do Senhor, amém? Então vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Jonatas. Quero pedir para o presbítero Valdeir estar orando por ele. Vamos orar, todos coloca as mãos, apresenta a mão para cá, vamos orar, interceder. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Oremos ao Senhor eterno e soberano Pai, te agradecemos por essa oportunidade que tu tem nos dado, meu Pai, de estarmos diante da tua santa e poderosa palavra, meu Pai, o qual o Senhor tem colocado já no coração do teu filho, meu Pai. Vem abençoar ele cada vez mais, meu Pai, na tua presença, meu Pai. Aleluia, que possamos, meu Pai, ter de bom proveito, meu Pai, aquilo que o Senhor irá, meu Pai, ministrar aos nossos corações nessa noite, meu Pai. Aleluia, que o inimigo não venha roubar a nossa atenção, meu Pai. Aleluia, que nós possamos, meu Pai, aleluia, estar atento, meu Deus, àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai. Aleluia, que ao ministrar a tua palavra, meu Pai, vidas venham ser transformadas pelo poder do teu evangelho, meu Pai. É o que eu profetizo nessa noite, meu Pai, no nome santo de Jesus, meu Pai. Ser com ele, ser com a tua igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Chegamos ao quarto elo dessa campanha, hoje falando sobre vencendo o medo. Eu creio que Deus trará munição para nós lidar com esse inimigo que todos nós temos. Amém? Podemos ler? A minha versão é um pouco diferente, irmãos, mas não foge do original. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das mãos dos presbíteros. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Quantos aqui crê que nesta noite o Senhor vai eliminar das nossas vidas, vai expulsar das nossas vidas todo medo? Louvado seja Deus. Nós falamos aqui, teve a nossa campanha, o nosso primeiro elo foi falando sobre a alma, que nós somos compostos de três aspectos que nós temos em nossa vida: espírito, alma e corpo. O espírito é com ele que nós comunicamos a Deus, se comunicamos com Deus e ele conosco. É por isso que diz a palavra que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E outros textos vai mostrar isso bem claro, onde o espírito está se comunicando com Deus, enquanto a alma é vista na Bíblia como a sede das emoções. A alma é a coluna mestra da nossa consciência. É a alma. Por isso que Davi fala, quando ele está desesperado, ele fala: tira minha alma da prisão. A alma aqui, irmãos, olha que incrível.
da onde originou o termo psicologia. Alma, que em grego no original significa psique. Olha a origem, mostrando, trazendo esse espírito, que a alma tem correlação com o espírito, e por isso o psique. Louvado seja Deus. Mas nós não vamos entrar muito nos detalhes aqui, irmãos, dessa questão, porque já foi ministrado. Depois foi falado sobre vencendo o desânimo. Depois foi falado sobre vencendo a ansiedade na semana passada. E hoje nós iremos falar sobre vencendo o medo. E Deus irá nos dar munição, irmãos, nessa noite. Se você ficar bem atento, porque há um ingrediente aqui que você não pode perder. Há um remédio para o medo, há um antídoto na palavra de Deus para o medo. E nessa noite você pode ser livre desse mal que te paralisou até hoje. Já me paralisou muitas vezes. E eu tenho certeza que às vezes você também deixou de receber oportunidades por causa do medo. Mas hoje eu declaro sobre a sua vida que o medo não irá prevalecer, ele não vai te fazer parar. Louvado seja Deus. Agora, primeiro, antes de tudo, o que é o medo? O medo significa uma perturbação, uma angústia, um descontrole na alma, derivado por uma situação de ameaça, de perigo. Quando você vai atravessar a rua e de repente se ouve uma buzina, na mesma hora o coração acelera, você fica taquicárdico, os olhos, a pupila dilata, você começa a ver as coisas mais claras, ou a visão fica turva. Isso é o medo. É quando ele vem, e ele vem de repente. Eu só estou dizendo com essa experiência básica, porque eu sei que todos nós vivemos, todos nós já se assustamos, e o susto vem acompanhado do medo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, o problema é que o medo, quando nasceu, quando iniciou, o medo não era originário da mente. O medo, ele era sobre coisas visíveis. Das pessoas mais inteligentes do mundo para responder. Glória a Deus. Deus tem misericórdia. Ao vivo. Amém? Então o medo antes era isso, irmãos. O medo natural é esse. É quando você vê uma situação ameaçadora, uma situação de perigo vigente, e você se assusta. É um medo legítimo. E o medo legítimo é para a defesa. É o que a ciência diz, é uma realidade. O teu corpo te prepara para fugir. Toda vez que você se assusta e passa por um momento de risco, de medo. Agora, existem 3 tipos de medo, para a gente já diferenciar e entrar para a aplicação, porque a aplicação é que vai ser mais importante para a gente. Primeiro medo, medo natural. É aquele medo baseado em coisas que se pode ver, perigos que se pode ver. Perigos, um exemplo, nós podemos citar aqui. Uma criança à beira de um lago, sem os pais, é um perigo vigente, certeiro. É um perigo que se pode ver. Esse é o medo natural que todos nós temos. E não podemos perdê-lo, porque é importante. Agora tem o segundo medo, que é o medo patológico, que é quando você começa a dar muita ênfase ao medo natural. Meu Deus, mas essa criança, você começa a imaginar sem a criança estar ali. Já passou a situação, mas você começa a reproduzir a mesma situação, pensando que isso vai acontecer. E você potencializa. Você já imagina a criança caída,
se afogando e morrendo. Esse é o medo patológico, ele começa a potencializar as coisas. Mas há um terceiro medo que é o pior ainda, que é o transtorno de medo, chamado síndrome do pânico. Só posso falar com experiência porque eu trato, né? Passei por umas crises violentas e hoje o Senhor Jesus trabalhou e hoje eu estou aqui de pé. Porque se fosse na época que eu estava com aquele medo, eu não subiria aqui, porque eu tinha medo também. Medo do microfone, medo do que o pastor poderia falar, medo do que o pregador falaria naquela noite. Porque a síndrome do pânico, ela é um medo exagerado, e você não tem descanso. Você tem medo de dormir, tem medo de acordar, tem medo de comer, tem medo de adoecer, você tem medo de coisas que não aconteceram ainda. E o pior é por se tratar nesse grau, se trata de uma enfermidade já psicossomática, ou seja, ela está na mente, mas o que a sua mente pensa, ela reproduz no corpo. Então você pensa e os seus hormônios se alteram. Olha o poder da mente. Por isso que Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Pensai nas coisas do alto. E lá no Antigo Testamento, pensa nas coisas que te traz esperança. Não coloca sua mente em coisas que não aconteceram, nem no excesso de passado e nem no excesso de futuro, porque vai fazer mal. Não está no teu poder. Foca no hoje. Louvado seja Deus. Então aqui, esse medo, síndrome do pânico, que é o último aqui, ele provoca um medo intenso, sem causa aparente. Não aconteceu nada, mas o indivíduo fica amedrontado por qualquer situação. Ele anda na rua, é um exemplo. Se passar um helicóptero, ele imagina: o helicóptero vai cair em mim. E ele foge. Tem pessoas que não conseguem pegar ônibus, tem pessoas que não conseguem voar de avião. E olha que eram pessoas que tinham experiência de andar de avião, mas depois da síndrome do pânico não conseguem mais ficar em ambiente fechado, aglomerado. Supermercado, não dá, vou passar mal. Isso é o que o medo pode causar se nós dermos muita ênfase a ele. Mas eu quero que você declare nessa noite a sua vitória sobre o medo. Fale: eu vou vencer o medo. Fale, irmão, em nome de Jesus: eu vou vencer o medo. Louvado seja Deus. Agora avançando mais um pouco aqui. O que o medo gera? Olha que coisa interessante. Porque o que a gente aprende é uma coisa, mas o que é de fato é totalmente diferente. O medo as pessoas disseram para nós que o medo ele protege. Disseram para nós que o medo ele previne. Mas isso é mentira. O medo ilude. O medo distorce. O medo confunde. O medo paralisa. É isso que o medo faz. Prevenir não. Ele te coloca em um cativeiro. Tem pessoas que por causa desse medo se escondem debaixo da cama no momento da crise. E dali não sai. Enquanto a crise não passar. A coisa é séria, irmãos. Mas em nome de Jesus nós iremos vencer. E o que o medo gera é isso, irmãos. E aonde isso originou? Tinha que ser em Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles não tinham medo de nada. Tinha medo de nada, irmãos. Deus vinha, se comunicava com eles, eles ouviam os passos de Deus vindo, se alegravam, sentavam, conversavam com Deus e tudo bem. Mas depois do pecado, Deus chega, é o mesmo Deus, é a mesma voz, mas o pecado vai causar a distorção de quem é Deus por causa do medo. O medo distorce a realidade. Agora, por causa do pecado,
Adão vai ver Deus como um inimigo, como alguém que iria se vingar, ou alguém que ia puni-lo. E a Bíblia diz: ouvi o Senhor caminhando pelo jardim e tive medo. Então ali nasceu o medo. Se você não, sem o pecado, o medo não existiria. Mas agora nós temos que aprender a lidar, porque nós não temos que ficar olhando para o passado como uma desculpa para manter o nosso medo. Nós temos que olhar que lá na cruz Jesus reverteu a situação. Se teve um que trouxe o medo para nós, a Bíblia vai dizer que Jesus veio, trouxe luz e tirou o medo daqueles que viviam em trevas. Então nós não temos mais que ter medo. O medo já não é mais parte de nós, que somos de Cristo. Sobretudo nós precisamos dominar a nossa mente e colocar ela verdadeiramente em Deus. Louvado seja Deus. O medo, ele distorce. Você olha para o problema, para o desafio, e por mais pequeno que ele seja, ele se torna imenso, e você se torna pequenininho. Meu filho é apenas um boleto. Você nem perguntou para o seu cônjuge, ou para quem mora com você, se tem a outra parte para poder pagar, e você já está desesperado, tomando calmante, por causa de uma coisa simples, porque o medo distorce. E distorce tanto que a Bíblia vai dizer que em Números capítulo 13, versículo 33, a Bíblia vai dizer que Josué manda alguns líderes ver a terra, espiar a terra para ver como que era. E chegaram, a maioria dizendo assim: a terra realmente é boa e o fruto é enorme, porém os habitantes da terra são enormes também. E nós, aos nossos próprios olhos, olha como diz o texto, irmão, a nossos próprios olhos. Isso é o que o medo faz. Ele faz você te enxergar como nada, como ninguém. Por isso que o problema se torna grande, porque você se enxerga incapaz. Então ele fala: e nós, diante deles, somos como gafanhotos. Entendeu, irmão, o texto? Eles disseram: e nós, aos nossos próprios olhos, somos como gafanhoto. Esse é o problema que o medo traz para nós. Não é que o problema é impossível de você atravessar, é que você está olhando para você com um olhar de inferioridade. Você se esqueceu, porventura, o tamanho do teu Deus. Se você se esquece o tamanho do teu Deus, logo o seu tamanho irá diminuir mesmo. Todo problema aumenta sem a presença de Cristo. Louvado seja Deus. Então o medo distorce, o medo paralisa. Pedro estava no barco, Jesus vem. Primeiro, Jesus vem e ele fala: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E ele fala: então vem. Vem. Porque Jesus não tinha medo dele afundar, porque Jesus sabia o poder que ele tinha. E é esse poder, essa ousadia que ele quer dar para nós. Mas no paralelo, nós vemos que Pedro começa a caminhar olhando para Cristo. E eu imagino ele sorrindo. Qual foi o homem que andou na água? Jesus e eu. Ele sorrindo, mas de repente a Bíblia fala que ele dá atenção ao vento. E quando ele dá atenção ao vento e às ondas, ele fala: ih, que perigo! E começa a afundar. Então o medo, ele paralisa. Quando você enxerga o problema,
Você olha mais para o problema do que para aquele que pode solucionar qualquer problema. Quando você tira a visão de Cristo, o medo te assola e te paralisa. Você não consegue fazer mais nada. Você para e começa a afundar. Louvado seja Deus. O medo, ele também confunde. Os discípulos no meio da tempestade olham para o horizonte e vê um homem aterrorizado. Eles gritam: é um fantasma. Fala: calma, meus irmãos, sou eu. O medo faz isso, irmãos. Você não espera nem ver, já chega já definindo, já correndo. Você já nem viu se é um pitbull. É só pela sombra, é um pinte, mas você viu ali pela sombra, parece ser grande. É igual aquela foto ali. É a sombra do próprio homem, mas ele está com medo da sombra. É igual. Você vê um pinte e acha que é um pitbull, não dá nem tempo de ver, sai correndo. Porque o medo confunde. Louvado seja Deus. O medo distorce a sua percepção, fazendo você enxergar Jesus como fantasma, a bênção como a maldição, o bem como o mal. O medo faz isso. A gente está tão acostumado a passar perreco, irmãos, como diz o vocabulário pobre. Estamos tão acostumados a passar por prova, que quando Deus nos dá momentos de paz, momentos de trégua, de alegria, bênçãos, tem pessoas que têm medo e começam a falar: ih, estou bem demais, eu acho que eu vou morrer, vou logo se despedir porque eu estou bem. Isso não é normal. Tem gente que tem medo até de estar bem. E eu não estou brincando, isso é sério, irmãos. Porque o medo, ele paralisa de todos os lados, de sorte que ele não deixa margem para você escapar. Mas nós, com a autoridade de Cristo, podemos escapar, podemos vencer. O medo tira o nosso foco. O profeta Elias, a Bíblia diz que Elias vinha de uma caminhada de trabalho, de projeto. Ele queria convencer Israel. Ele queria convencer Israel de que Deus era o único Deus. Ele queria mostrar para eles quem era o verdadeiro Deus, que aquele momento, que até aquele atual momento, eles tinham se esquecido, estavam adorando Baal. Então ele vem, ele vê chuva, ele manda e as coisas acontecem na autoridade do profeta. Ele vai na casa da viúva, ela não tinha filho, ressuscita e outras coisas mais, irmãos. Mas de repente, capítulo 19 de 1 Reis, a Bíblia diz que uma mulher, Jezabel, ameaça ele. O homem acabou de orar e Deus mandou fogo do céu que consumiu 850 pessoas. Uma mulher só ameaçou ele, ele saiu correndo e teve medo e pediu a morte para si. Isso é o que o medo faz, ele tira você do foco. Você estava focado, estava em oração, estava em jejum, estava se consagrando, estava indo no monte, estava fazendo as obras que Deus te chamou para fazer. Quando de repente vem o medo e você começa a enxergar tudo embaçado e só quer ficar em casa. Porque você, quando tem medo, você vive para ele. O medo tende a te colocar, a se colocar no lugar de Deus no teu coração. E eu já disse que eu vou mostrar para você qual é o antídoto do medo. Por que que ele não pode ocupar o seu coração? Eu vou mostrar qual é o antídoto do medo. E está na Bíblia, olha que glória. Tem que dar isso, talvez os psicólogos nem tenham. Mas é só falar para ele, está lá no texto tal. Então o medo tira o nosso foco, o medo distrai. A Bíblia diz que quando Jesus é preso, todos os discípulos disseram o quê? Todos podem te abandonar, mas eu não. Aonde o Senhor for, eu vou. Se preciso morrer, eu vou morrer também.
Mas o medo distrai. De repente, eles vê homens chegando com um pedaço de pau, soldados chegando, aquele terror. Pedro fica afoito, pega a espada e taca na orelha de Malco. Foi um clima de terror. E o que acontece? A Bíblia diz em João capítulo 21, perdão, irmãos, em Lucas 22, do 54 ao 70, vai dizer que os discípulos todos se dispersaram, todos fugiram, porque o medo distrai. O medo também coloca impedimento no relacionamento com Deus, porque tem gente que tem medo até de se aproximar de Deus, irmãos. Sabe o que desenvolveram por aí? Desenvolveram uma ideia de que se eu ficar muito bem na presença de Deus, Deus me leva. Esquece isso, irmão. Porque se o propósito de Deus para a nossa vida fosse apenas nos deixar bem, para nos levar, era simples. Ele colocava a gente no leito de hospital e a gente todo mundo fica 100% lá. Pode ver, a maioria das pessoas que eu conheci, que Deus falou, eu vou levar. Deus levou para o hospital e ficou uns 2 meses lá, para se preparar. Então tira da sua cabeça que aqui você vai alcançar. Pode se esforçar, se esforça com vontade, para ser santo, para ser verdadeiro, para ser sincero, para ser a sua melhor versão. Porque você não vai alcançar a perfeição aqui, não alcança. E se você chegar num nível de santidade muito bom, o máximo que vai acontecer é Deus começar a te usar com muita veemência. Não existe isso, irmãos. Isso são mitos que são contados por aí, e é dito por pregador, e é reproduzido como verdade, que não é. Porque senão Deus não dizia para Abraão, a quem ele tinha promessa. Ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. Ele foi, errou um pouco, mas eu creio que alcançou aquilo que Deus pediu para ele fazer, ser perfeito, ser reto, ser íntegro. Se fosse assim, coitado do Jó, se desvia do mal, Deus ainda colocou ele na prova. Não precisava nem de prova, era só recolher então. Então, irmão, tira isso da sua cabeça. Pode se achegar com veemência para Deus. Pode ficar tranquilo. E se levar também, irmão, é para a glória, é benção, tá? Tá bom? Se chegar o momento de Deus recolher, nós vamos para a glória. Nós vamos festejar num lugar melhor que esse. E não vamos nem se lembrar disso aqui. Mas a questão é que esse medo paralisa. E por que eu disse isso? Porque o medo coloca impedimento na comunhão com Deus. Êxodo 20, capítulo 20, do versículo 18 ao 21. A Bíblia diz que o povo cansou de falar para Moisés. Deus só fala através de Moisés? Por que Deus não fala com a gente também? Ousado, né? E todo mundo falando para Moisés. Falar para Moisés, para o servo de Deus é fácil. Falar para a autoridade que ele representa é outra coisa. Falar para a autoridade que representa Deus na terra é uma coisa, pode afrontar, pode caluniar. Mas falar para essa autoridade a qual nós representamos, não tem coragem. Para Moisés falou, mas na hora que chegou diante de Deus, Deus falou, vem, o monte vai começar a fumegar, mas fique tranquilo, eu estou em casa. É porque eu vou pousar em cima do monte, e o monte vai começar a tremer, mas é só a minha presença, fica tranquilo, venham. A Bíblia diz que o monte fumegava em fogo, porque Deus havia pousado no monte. O monte alto estava fumegando. O povo olhou e Moisés deu as advertências. Deus disse que nem um cachorro toque na ponta do monte, porque se tocar vai morrer.
Porque a glória de Deus, irmãos, a glória de Deus em detrimento à nossa pecaminosidade humana, o nosso corpo se desintegra, irmãos, se desmancha. Esse corpo nosso pecaminoso não suporta a glória de Deus. Então tinha que manter distância, era uma distância de segurança. Deus disse para Moisés, falou: eu vou me revelar a você, Moisés, mas faz o seguinte. Deus falou: eu vou te proteger, porque sem proteção você morre. E um detalhe, você não vai ver a minha face, porque eu tenho olhos como chama de fogo. Se você contemplar, você cai duro. Eu vou passar de costa, você se coloca naquela penha, e eu vou colocar a mão e vou te proteger. E Deus passa, e Moisés fica ali, irmãos, anestesiado, eu não sei quanto tempo. Mas não tem como a pessoa continuar de pé diante da glória de Deus. Mas Moisés era um homem que queria uma coisa. E se nós quiséssemos, irmãos, a mesma coisa que Moisés, já estaria de bom tamanho. Moisés, ele não queria resultado, ele queria a causa. Ele não queria saber do resultado, ele não queria a causa, ele queria a causa. Ele não queria apenas as bênçãos, ele queria principalmente o dono da bênção. A Bíblia diz que ele buscava a face de Deus, não era a bênção. Tem gente que busca a Deus hoje por causa que precisa de um milagre. E o apóstolo Paulo vai dizer, lá na carta aos Romanos, que esses são o Deus deles é o ventre. O que ele está dizendo? A necessidade. Tem fome? Corre atrás de comida. E é o que Paulo está dizendo. O Deus deles é a necessidade deles mesmo. Por isso que Tiago fala: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para gastar nos seus próprios desejos, seus próprios deleites. Então Deus não vai dar. Agora, se a gente pede a face de Deus, é outra coisa. Irmãos, para quem se aproxima da face de Deus, as mãos é consequência. As mãos é consequência, para abraçar fica fácil. Louvado seja Deus. Moisés não deixou de receber as bênçãos de Deus, mas ele focou no principal, buscou a face do Senhor. E quando nós vamos para Mateus 6,33, vai dizer o quê? Buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas que são para o corpo vos acrescentará o Senhor. A preocupação de Deus não é te encher de coisas, é te encher dele. Porque tem muita gente cheio de coisa, mas vazio de Deus. Vazio de Deus, você morre. Vazio de Deus, no máximo que você consegue é construir um mausoléu bonito. No cemitério é o que alguém vai passar e vai falar: esse aqui era rico. É o máximo. Mas com Deus dentro, cheio de Deus, cheio da graça, pode ter certeza de uma coisa: talvez aqui o mausoléu não vai ser grande, talvez vai ser pequeno, vai ser no chão, e não interessa muito, porque depois vai ressuscitar, mas vai ser cheio de Deus, e no céu haverá uma morada celestial para você. Então busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são consequência. Deus se preocupa com a nossa alma. Então o medo nos impede de ter comunhão com Deus. Agora, para finalizar, como vencer o medo? Eu disse que eu diria aqui, que tem um antídoto. Como vencer o medo? 1 João capítulo 18, capítulo 4, versículo 18, vai dizer: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
O que a palavra está dizendo para nós? Se está dizendo que se nós estamos com medo, significa que nós não estamos perfeitos no amor. O problema não é no amor de Deus para conosco, porque Ele já provou o seu amor. O problema é do nosso amor para com Deus. Temos medo porque não amamos a Deus como deveríamos amar. Pastor, aí o senhor complicou. Como eu sei que eu amo Deus? Eu não sei nem como que eu amo quem está perto de mim. Como que eu sei? Como que eu defino isso? E é simples. Eu disse que primeiro esse amor, a Bíblia vai dizer, por isso que eu disse, irmãos, que o amor, o problema não está no amor de Deus para conosco, porque está lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo é pessoas, que deu seu Filho unigênito. Ele amou tanto que Ele deu o Filho dele, o único, por amor a nós. Então está provado. E em 1 João, no texto que nós lemos, 1 João 4,18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Glória a Deus. E olha o que vai dizer o 19: nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Então é por isso que eu estou dizendo que o problema não é de Deus para conosco, é de nós para com Ele. Glória a Deus. Então o problema é de nós para com Deus. E como saber se eu amo a Deus? Ele vai dizer. Não tem nada oculto na Bíblia, irmãos. Como dizer? A Bíblia vai dizer em João 14,15 e no versículo 21 ele repete. Ele vai dizer, o termômetro que indica que você ama a Deus o suficiente. Ele fala, se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos aqui é no Novo Testamento. Ele não está falando dos mandamentos de Moisés. Até aplica. Alguma parcela dele das leis morais aplica. Não matarás. Deus não quer que você mata mesmo. Ainda é pecado, ainda é errado. Não adulterarás, não adulterarás mesmo. Não cobiçarás, não cobiçarás mesmo. Está valendo. Mas entra toda a palavra de Deus aqui. Ou seja, ele está dizendo, se me amardes verdadeiramente, guardareis a minha palavra e vivereis em obediência a ela. Aí eu pergunto agora, nós amamos a Deus o suficiente? Ou quando Ele fala conosco, nós decidimos o que iremos cumprir? Isso aqui dá, mas isso aqui não dá. Nós selecionamos o que dá para fazer, significa que nós não amamos a Deus direito. O problema é que quando você chega em casa, você continua acuado, amedrontado, aterrorizado, porque o medo continua predominando, porque você ainda não é aperfeiçoado no amor. E se nós não se aperfeiçoarmos nesse amor, que é o maior amor do mundo, nós viveremos cativo desse mal, chamado medo. E esse mal chamado medo, ele vai evoluindo, eu mostrei aqui. Do medo natural, medo patológico, até o medo, síndrome do pânico, até que você não sai mais de casa. Então, em nome de Jesus, se aperfeiçoe no amor de Deus. Se aperfeiçoe no amor de Deus. Pega a tua Bíblia, abra, leia, come, mastiga, engole, fala, hoje eu vou aplicar uma coisa nova. Aquilo que eu recebi hoje do Senhor, eu vou aplicar com a primeira pessoa que eu encontrar. Começa a pôr em exercício, irmãos, porque a obediência é o termômetro. O amor é o termômetro de que, de fato, o medo não existe no teu coração. E pode observar, quando Deus me tratou da síndrome do pânico, eu tinha medo de ler a Bíblia, porque eu tinha medo dessa frase. Tinha medo de morrer, irmãos. Eu falei, Jesus amado, eu sou crente. Que vergonha.
A gente tem que estar preparado para isso, irmãos. A gente tem que ter medo de morrer sem Cristo. Morrer não é o problema. Morrer sem Cristo porque a morte sem Cristo é uma contínua morte. Morrer é ruim, imagina morrer todo dia. Assim será a morte daqueles que morrerem sem Cristo. É morrer todo dia, perdeu a vida toda. Então se aperfeiçoe no amor de Deus. Arabaia céu, remina arabaia soube cantar a bandácia. Louvado seja Deus. Segundo, primeiro, lembre-se, para você vencer o medo, lembre-se das promessas que Deus te fez. As promessas que Deus te fez vão te dar combustível e vão te dar confiança para você continuar. O medo vai tentar paralisar, mas o mesmo Deus que falou para os discípulos, passemos para outra margem, Ele diz, nós vamos chegar lá. Se eu falei que nós vamos atravessar, pode escrever que nós vamos chegar do outro lado. Se você olhar para mim, você vai chegar. Se você olhar para o medo, você vai afundar. Vai ficar onde você está mesmo. Então lembre-se das promessas que Deus te fez. Quer seja que você vai chegar, quer seja que você vai alcançar um sonho que para a sua família parece impossível, mas para Deus não é impossível. Ele disse que alguém iria alcançar, e esse alguém é você. Se prepara que você vai. Louvado seja Deus. E Êxodo 14:14 vai dizer, o Senhor pelejará por vós. Ou seja, não se preocupe como vai acontecer, não se preocupe com os recursos, porque quem vai pelejar com você é o Deus quem disse que você vai chegar. E eu tenho uma palavra de esperança para você, uma coisa gloriosa. Esse Deus nunca falhou em uma promessa. Nenhuma das suas promessas caiu por terra. Não é a sua que vai cair. Basta você continuar em obediência a Deus. Segundo, não perca Jesus de vista. Quando Pedro perdeu Jesus de vista, já são aplicação prática. Quando Pedro perdeu Jesus de vista, ele começou a afundar. Quanto mais você se labutar na palavra de Deus, se dedicar, buscar conhecer. A Bíblia diz em Oséias 6:3, vai dizer, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Deus. Ou seja, é um contínuo conhecimento. Vai buscando todo dia, vai fazendo disso o teu prazer, o teu deleite, que quando você menos esperar, não haverá motivo para ter medo, porque como ter medo com Deus dentro de você? Como ter medo com o Espírito Santo inflamando a tua alma de alegria? Não tem como. Terceiro, esteja aberto para mudanças. Esteja aberto a mudanças quando necessário. Como diz um poeta, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Um poeta disse isso, e eu gravei. Nós tememos o caminho, mas não, o caminho não é problema. O problema é você parar de caminhar, porque se você para, acabou. Se você para, irmãos, um crente com propósito, com promessa, parado, é prejuízo para o reino. Então, em nome de Jesus, continue marchando independente, não deixe o medo paralisar você. Louvado seja Deus. Quarto, se aproxime do Senhor. O povo temeu os trovões, o fumegar do monte, os terremotos, temeu a voz de Deus, porque era algo diferente, nunca visto. Então não tenha medo do novo, não tenha medo do que vai acontecer de bom amanhã ou de novo. Às vezes tudo que é novo, irmão, nós esperamos que é bom, mas às vezes o ruim também vai ser bom. É porque até a gente entender, a gente tem que passar pelo processo da perda. E é ruim, irmãos, ver as pessoas nos abandonando, é ruim demais, irmãos. Mas tudo faz parte de um processo de Deus para trazer o novo,
Para trazer o novo, nós temos que se despir do velho. Jesus vai dizer: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo vai romper o odre velho. E Ele está falando para nós: ou você muda a mentalidade, ou não tem como eu fazer coisa nova na tua vida. Ou você muda a mentalidade, quando a prova vier, você entenda que é Deus querendo tratar algo na tua vida. Tenha maturidade para lidar com a prova. Não fica murmurando, querendo, vou pular para lá, vou pular para cá, vou sair correndo. Não, é a hora que você tem que ficar parado e confiar em Deus. Porque se você continuar parado, confiando em Deus, tenha certeza que você vai alcançar o que Deus disse que você alcançaria. Louvado seja Deus. Quinto, enfrente seus medos. Se você não enfrentar, você nunca vai vencer. Eu não sei qual o seu medo. Existem muitos medos, eu não vou detalhar aqui, irmãos, porque eu tentei, hoje não há nem um catálogo de medo mais. Antes havia, agora não há mais. Há um catálogo até 100 medos. Mas hoje, esses medos geraram outros medos. Os 100 medos existentes geraram mais outros medos. Então está crescendo o número de pessoas amedrontadas. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: você tem a luz para esse povo. Porque Jesus chegou e trouxe luz para quem estava com medo. E Ele disse que nós somos a luz deste mundo. Nós temos a luz de Deus, então é você hoje quem tem que tirar o medo de quem está lá fora. Você tem que iluminar, tem que iluminar. Louvado seja Deus. Então enfrente seu medo. Se é o medo de escuridão, enfrenta. Se tem medo de lugar fechado, enfrenta. Firmemente em Deus e fala: não, eu consigo. Você não vai morrer por causa desse medo. O medo tem que morrer por causa de você. Você não. Você tem que olhar para esse medo e falar: não, se morrer que morra, mas eu vou fazer. Eu não podia caminhar porque me dava taquicardia. Caminhando, de repente o coração acelerava, ia para 100 e poucos. E eu ficava apavorado, falei: é infarto, já era. Só que depois de acontecer tanto tempo, toda vez que acontecia eu paralisava. Falei: não vou mais caminhar, não vou mais fazer academia, não vou mais jogar bola, fazer mais nada. Aí um dia na rua eu falei assim: quer saber, depois de 5 anos enfrentando isso, falei: quer saber, se tiver que morrer, todo mundo vai morrer mesmo. Eu vou caminhar. E o coração acelerando, não acelerando, eu vou correr e vamos lá, estou nem aí. Perdão o termo chulo, irmão, mas tem hora que nós temos que fazer isso. Olhar para o nosso medo e falar assim: estou nem aí para tu. Eu vou viver o que Deus disse para mim. Sabe quais são os 3 primeiros medos da humanidade? Já estou no final aqui. Sabe qual que é os 3 primeiros medos da humanidade? Primeiro, liderando o medo da morte. E engloba também medo de alguém morrer da família, principalmente filhos. Sabe qual é o segundo? Medo de sofrer violência, de qualquer gênero. Sabe qual que é o terceiro? Aí você vai ficar abismado. Você vai ver o que nós sofremos. Medo de falar em público. E tem um detalhe: tem pessoa que tem mais medo de falar em público do que morrer. É o detalhe que está lá. O medo de falar em público, para alguns, supera o medo da morte. Para você ver. Por causa do quê? Por causa do medo da crítica, o medo da frustração. Mas eu quero terminar aqui profetizando sobre a sua vida, que você não vai temer mais as críticas, você não vai temer mais as inovações. Se vai trazer frustração eu não sei, mas eu vou fazer o que Deus disse para eu fazer. Se eu vou ser aceito eu não sei, mas eu vou fazer assim mesmo. Se eu serei rejeitado não sei, mas não me interessa, eu vou fazer. Mas medo tenha de ficar parado, de ficar prostrado, de não fazer nada. Tenha medo disso, irmãos. Você tem que produzir algo para Deus. E o último,
Confiar em Deus é a chave para vencer o medo. Confiança em Deus. O salmista Davi vai dizer nos Salmos 56, capítulo 3, versículo 4 e versículo 11: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia que eu tiver medo, eu hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a tua palavra. Mostrando para nós a dedicação com a palavra e com Deus elimina o medo. Louvado seja o nome do Senhor. E há um texto muito tremendo, quando ele chega para Jó, aquela figura toda, um esqueleto ambulante, sofreu tudo quanto é tipo dos piores traumas que um pai pode sofrer. E o primeiro amigo, né, irmãos, que fala para ele, sabe o que ele diz? Ele começa a dizer primeiro que ele pecou, e por isso, porque não há consequência sem causa, então você pecou, Jó. E quando ele não aceitou, ele fala: Jó, eu estava dormindo, quando eu vi de repente um vulto passando, e esse vulto parou diante de mim. Eu não consegui discernir, Jó, a afeição dele, mas eu tive medo e o meu corpo se arrepiou por inteiro. Sabe o que Jó disse? Ele ficou apavorado. Jó, após ouvir, vai dizer: ainda que ele me mate, eu todavia continuarei esperando no Senhor. Ele fala: ainda que ele me mate, eu continuarei esperando nele, confiando nele. Porque Jó sabia, o relacionamento de Jó com Deus não era com base no que Deus poderia dar, mas era por quem Deus era, por quem Deus é e sempre será. Amém? Se coloca de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração nesse momento. Eu gostaria que você colocasse a mão na sua cabeça, no seu coração, aonde você sentir vontade. E nós vamos, em nome de Jesus, fazer uma oração. E você vai apresentar o seu medo a Deus, que eu não sei qual é, mas você sabe. E Deus, neste momento, eu creio que Ele há de derramar o bálsamo da cura, e Ele vai eliminar esse medo da sua vida. Se você não dormia antes, hoje pode se preparar que você vai dormir, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus poderoso Pai, ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra que foi ministrada sobre nós nesta noite. Pai, nós sabemos quão limitado, Pai, nós somos, Pai. Meu Deus, muitas das vezes o pavor toma conta do nosso coração, mesmo nós tendo um Deus tão grande como o Senhor é. Meu Deus, o Senhor sabe qual medo, Pai, o teu filho e a tua filha enfrenta. O Senhor sabe, Pai, qual medo, Pai, em qual situação os teus filhos estão paralisados, em qual projeto que parou devido ao medo. Mas nesta noite, Pai, meu Deus, o espírito de ousadia está no nosso meio. Meu Deus, eu creio que irá recair, Pai, sobre cada um aqui nessa noite. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus agora, meu Deus, que o Senhor venha dar ousadia para essa mulher, dar ousadia para esse homem, Pai, dê coragem para ele enfrentar os medos, Pai, para enfrentar, Pai, tudo aquilo que o inimigo tentar, Senhor, colocar sobre a vida dos teus filhos, e dá vitória, Pai, a todos os teus filhos em nome de Jesus, sobre o medo. Assim nós te louvamos e tomamos posse da nossa liberdade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.